Meu nome é Eric Kovac. Tudo bem, Débora? Boa noite, tudo jóia? Boa noite. Eu sei que é tudo ao vivo, né? A gente tem um problema da conexão, que sempre dá algum, né, algum probleminha aí, mas Verdade. acredito que nós vamos conseguir aí falar. Já estamos também com o escritor aí, né? E seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos, né? Agradeço a presença de todos nessa live para nós estarmos divulgando o projeto O Gosto de Escrever. Eu sou a professora Simone Grana, da sala de leitura da EE Dr. João Firmino Corrêa de Araújo, e nós estamos aqui para bater um papinho, né, com o autor e escritor, para falar sobre o projeto O Gosto de Escrever. E eu convido a nossa vice-diretora e professora Débora para dar uma palavrinha para nós sobre o projeto. Seja bem-vinda, Débora, mais uma vez. Obrigada, obrigada. Bom, eu sou a Débora Lacerda, vou fazer parte aqui da Escola João Firmino, sou a vice-diretora neste momento. Então, como a Simone mencionou, hoje nós teremos um bate-papo com o autor e o escritor Roberval, né? Roberval Kovac. Ele vai contar para a gente, os professores, para os alunos, para quem estiver presente, sobre como que aconteceu esse projeto, né, sobre o gosto de escrever. Então, de que forma ele foi realizado, qual que é a finalidade, ou seja, ele vai tirar todas as nossas dúvidas referente a esse projeto, né? Eu tenho certeza que será um momento bem agradável para todos. Sim, com certeza, né? E a gente tem que incentivar. Nós sabemos muito bem que a leitura, ela faz crescermos, ela faz com que nós conheçamos lugares diferentes, enfim, é para tudo, né? Não só conhecimento, mas é lazer. Como eu ouvi hoje lá no Centro de Mídias, que nós tivemos uma formação, né? É o nosso amigo, é o nosso bate-papo, né? Você vai à estante e conversa com o autor que você queira, enfim, você escolhe. Muito obrigada, Débora, pela sua presença, pela participação. Infelizmente, a nossa diretora, Débora, ela não pôde comparecer, né, porque ela está resolvendo alguns problemas aí da unidade escolar, mas com certeza ela está torcendo e ela está muito feliz pelo nosso projeto, certo? Tenho toda certeza disso. Muito obrigada. Uma boa live a todos. Obrigada a você. Boa noite. Ok, pronto, agora estamos vendo. Boa noite, seja Boa noite. bem-vindo, né? Nós estamos aqui, então, com o autor e escritor Roberval Kovac, né? E ele vai falar um pouquinho sobre o seu projeto, seus livros. Por favor, fique à vontade e se apresente, Roberval. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, para podermos conversar essa noite, esta live, professores e alunos. Bom, primeiramente, a minha vontade de escrever nasceu primeiro da vontade de ler. Quando eu era pequeno, né, aproximadamente aos 7 anos, aprendendo a ler e escrever, meus pais começaram a comprar livros, aqueles livros infantis, do Gato de Botas, o Cordeirinho, aqueles livrinhos de criança. E depois, com o tempo, quando havia possibilidade, eles compravam outros livros, como a coleção do Monteiro Lobato. Depois eu fui lendo Machado de Assis e aí foi. Quando eu cheguei aos 18 anos, por aí eu comecei a ler livros sobre diferentes, né, sobre ocultismo, religiões, psicanálise, e assim foi. Eu trabalhava, antes de ser escritor, em análises clínicas, ou seja, eu fazia exame de sangue, urina, fezes, todo o material biológico humano. E, ao mesmo tempo, eu senti essa vontade de escrever, de ter um livro, porque quando você escreve, aquele livro faz parte do seu mundo, da sua imaginação, da sua criatividade. E você quer passar o seu conhecimento para alguém, mesmo que seja ficção ou qualquer outro tipo, né, que a gente gosta de escrever.
No meu caso, eu escrevo livros de ficção e também de autoconhecimento. E essa é mais ou menos, né, resumindo assim, a minha trajetória. Muito bom. E eu quero saber assim, né? Vamos começar primeiro com o seu nome, né? É Ruberval Kovac, é isso? O nome é Roberval Kovac, né? E Uhum. o Roberval é o meu nome real. Kovac é o sobrenome da minha bisavó, que era austríaca, e eu achei melhor colocar esse sobrenome como escritor, porque meu sobrenome é Oliveira, né? É português, Uhum. dá para perceber. Então nós colocamos como R. Kovac, Roberval Kovac, né, que eu achei que ficava melhor para como escritor, né? Oliveira ficava, não tem nada contra Oliveira, que é meu sobrenome, mas não é tão forte que nem a gente pronunciar Kovac, né? E, Bem, isso é verdade. Uhum. Você já falou um pouquinho, né, da questão de como você levou a escrever, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Realmente, você já comentou sobre a questão da sua motivação, né, a leitura. Nós sabemos muito uhum. bem que ela é primordial, né? E o que é escrever cada história, né? A gente sabe muito bem que você escreveu vários livros, estamos vendo aí, né? Tá. Conte-nos um pouquinho. Bom, por volta de 1980, eu resolvi escrever. Eu comecei a escrever na época, era na máquina de escrever, né? Porque não existia computador, nem nada disso, toda essa tecnologia de hoje não existia naquela época, mas tinha máquina de escrever. Então você colocava o papel e mandava ver, né? Saía no embalo. E o ruim da época, né, do papel, é que se você errar, não tem como apagar e fazer de novo. Você tem que amassar e começar tudo outra vez. Então, a minha primeira ideia foi escrever livros sobre religião. Não foi nem ficção nem nada. Então eu escrevi este livro aqui, ó. Chama Deus, Buda e o Paraíso. Mas aí a gente começa a aprender, né? Quando você escreve um livro, sempre precisa tirar os proveitos, aproveitar o que os leitores falam sobre o livro, alguém que olha a capa e diz alguma coisa que nem aconteceu em Poços de Caldas. E esse livro aí foi interessante, porque na época era muito difícil a gente publicar um livro, era muito caro. E não tinha assim a facilidade que tem hoje, né, com as máquinas modernas, internet, um monte de coisa. Na época, eles faziam de 800 livros para cima. A maioria era 1000 livros. E 800 livros desse aqui saía R$ 8.000. E isso, Nossa, em 2009, era dinheiro pra caramba na época. E eu não tinha com esse dinheiro certeza. para eu não tinha esse dinheiro para mandar fazer o livro. Então eu tive uma ideia genial. Eu falei, eu vou vender meu carro, que o valor dele era 8.000, e mandei fazer os livros. O problema foi chegar em casa e falar que eu tinha vendido o carro para fazer livro. O carro dá para Então, já andar que você dentro. está falando da sua família, quero saber o que a sua família pensou sobre tudo isso. Então, conte-nos aí um pouquinho, por favor. Para pensar, meu Deus, né? R$ 8.000. Eu quase fui expulso de casa por causa desse livro, né? Mas depois a gente vai dando jeito. Hoje a gente compra tudo à prestação, então compramos outro carro, mas não foi tão rápido assim, né? E o Aham. livro foi feito. Aí, quando você escreve o primeiro livro e você manda editar o primeiro livro, né? Imprimir, a turma conhece como imprimir, você fala, bom, agora tá bom, eu fiz um livro, só tem aí meia dúzia de escritor famoso que já morreram, José de Alencar, Machado de Assis e outros mais. Tem o Paulo Coelho que está vivo, mas é só ele. Aí é que a gente se engana. Você vai na feira do AMB, na Bienal, lá tem mais de 2.000 escritores.
Então a concorrência é grande. Mas tudo Sim. bem, cada um tem seu sonho. E você, independente da quantidade de pessoas que existem, fazendo o mesmo que você tem que levar o teu sonho para frente. E esse livro trouxe algo interessante, porque eu fui participar de uma feira do livro em Poços de Caldas no ano de 2009, e aconteceu uma coisa que me fez ter uma visão diferente de livro. O título, vocês viram, é Deus, Buda e o Paraíso. Quando a gente coloca um título como escritor, você pensa em alguma coisa. Você não coloca o título à toa. O livro, Sim. na verdade, não é um livro religioso. Ele fala algumas coisas sobre a matéria, a parte espiritual e a parte divina, mas não é uma religião, né? É só uma Sim. informação. Uhum. E quando eu pensei nesse título, eu pensei o seguinte: o cristão acredita que existe um Deus que criou tudo. O budista não acredita que existe um Deus que criou tudo, mas ele acredita que tudo é Deus. E os dois acreditam no paraíso. Bom, nenhum leitor vai adivinhar que eu pensei isso quando coloquei esse título. Primeira coisa, pensar muito bem no título de um livro, né? No título, depois na capa. Então esse livro foi lançado em 2009. Aí eu dei uma parada porque eu não ia poder vender mais outro carro, né? Porque senão aí ia ter problema. Quando foi em 2016, a internet já estava facilitando a vida da gente, e tem um site que chama Clube de Autores, e eles fazem um livro, 10 livros, 100, 1000, quantos livros a gente quiser. Então eu falei, bom, aí já melhorou, porque ao invés de fazer 800 livros, eu vou fazer uns 10 aí, e olhe lá, né? Vende para os amigos, para a família, e se por acaso pegar, né? Se o povo gostar, a gente manda fazer mais. E o livro é esse que vocês estão vendo aqui, ó, que tem essa florzinha aí, né? Ele chama Desejo de Ser, Vontade de Não Ser. Foi o primeiro livro de ficção que eu escrevi, mas ele é também um livro de autoconhecimento. Foi a primeira mudança, né, em estilo de livro, estilo de escrever. E depois desse livro, que foi em 2016, eu escrevi o Pergaminho Inca, que inclusive está aí na escola, né, para distribuir para os alunos. Está aqui, inclusive é isso que eu quero comentar com você. Deixa eu pegar aqui. Eu tentei colocar na ordem aqui, até inclusive eu vou perguntar, né? Então é esse daqui, né? Isso, esse mesmo. Então, já que você está falando, né? Então, ó, você escreveu vários livros, né? Você já mostrou alguns deles. E o que você trabalha nesse projeto, o Gosto de Escrever, é o Pergaminho Inca, Amazonas e Templários e A Lenda Dourada, né? Então, assim, continue então falando um pouquinho, né? Depois aí a gente adentra um pouquinho mais sobre a questão do projeto. Bom, o Pergaminho Inca é uma história de ficção que um arqueólogo começa a ter um sonho. Durante uma semana ele tem o mesmo sonho, esse sonho se repetia como se fosse um vídeo, né? Uma reprise. E como ele era arqueólogo, no sonho ele vê 2 pergaminhos. E ele fica empolgado, mas ao mesmo tempo ele sabe que os incas nunca deixaram nada por escrito. Nunca encontraram nada escrito que fosse feito pelos incas. Então isso me deu a ideia de escrever algum livro pelos incas, né? Na brincadeira aqui dos incas. E assim foi. Aí eu escrevi esse livro. Ele acontece praticamente no começo em Machu Picchu, né? Que é aquela montanha que todo mundo conhece e fica em Cusco, no Peru. Então ali é um lugar místico, que as pessoas falam que sentem vibrações fortes, um monte de coisa. E assim foi. Então eu escrevi esse livro e com esse objetivo de, além de divulgar um pouco mais sobre os incas, porque o meu livro ele tem um pouco da história,
né? Não muito sobre os incas em si, mas o local, a ideia deles. No livro eu falo dos deuses incas, né? São 3 deuses, mas dentro da história, nada como religião, nada desse aspecto. E é interessante porque os incas eram muito evoluídos e, infelizmente, nunca acharam nada escrito para poder saber o que eles pensavam, como eles viviam realmente. Então, esse foi o Pergaminho Inca que saiu em 2018. 2018, pela editora Madras. A Madras é a maior editora esotérica da América Latina. Depois do Pergaminho Inca, eu escrevi Amazonas e Templários, né, que está então é isso que eu ia perguntar, tem uma sequência, né, Amazonas e Templários, é esse daqui, né? Exato, é esse mesmo. Que fala um pouquinho, né? Então, tem romance, pelo pouco que eu já dei uma lida, né, na introdução, tem romance, aventura, fantasia, e conta a história de alguns personagens, né, que enfrentam uma ameaça. Então, continue contando um pouquinho aí para nós. Então, as Amazonas que eu menciono no livro não são as Amazonas gregas. Nós conhecemos as Amazonas gregas, né, que é a Mulher Maravilha, a Amazônia grega. A Xena, aquele seriado que tinha na televisão, não sei se alguém assistia, elas são Amazonas gregas. Pouca gente sabe que existiram Amazonas brasileiras, mulheres, uma tribo só de mulheres. Elas chamavam Icamiabas. Então, eu aproveitei o modo de vida das Icamiabas e escrevi essa história colocando essas Amazonas, né? Elas mostram como essas mulheres viviam, o que elas faziam. Uma tribo só de mulheres, como que podia continuar, né? Tinha homem, então, como elas continuavam se procriando. E é interessante o método que elas faziam, porque elas, todo ano, uma vez por ano, elas tinham uma festa da deusa. E nessa festa da deusa, elas convidavam os índios que elas conheciam para ficar à noite com ela, para elas poderem ter filhos, né? E dar continuidade. Então é interessante essa parte das Amazonas. Quanto aos Templários, a história começa com esse grupo de guerreiros que viviam somente entre homens. Vivia somente entre homens, e eles fogem da Europa quando eles começam a ser perseguidos pelo Papa e pelo rei da França. Isso é real. Essa parte da perseguição é real. E a partir daí, eu aproveitei, porque ninguém sabe para onde os templários fugiram com seus navios. Para vocês saberem, eles conheciam aqui o Brasil, na época não tinha nome, desde o ano 1100. Ou seja, 400 anos antes do Cabral chegar aqui, né? Então, muita gente acha que o Cabral descobriu o Brasil porque aqui tinha um cobertor grande. Mas, verdade. E, na verdade, assim. Ele não descobriu, né? Tem toda uma outra história que eles contam, né? Ele tomou posse, né, do Brasil, do território. Então... Colombo. O Colombo, Cristóvão Colombo. Então, eles tomaram posse, né? O Cabral tomou posse, mas os templários já conheciam. Então, na história, eles fogem para o nosso Brasil e acabam encontrando as Amazonas. São 2 grupos guerreiros, um formado apenas por mulheres e o outro formado por homens. E aí começa a nossa história aqui no Brasil. Um outro detalhe, em homenagem às Amazonas, o rio recebeu o nome de Amazonas muitos anos depois. E o estado também recebeu o nome de Amazonas muito tempo depois, em homenagem a essa tribo de mulheres, cujo nome real era Icamiabas. Então essa é a história, é uma parte, né, da história. Agora, se alguém quiser saber mais, vai ter que dar uma lidinha no livro. O terceiro livro que está aí na escola... O terceiro livro é A Lenda da Arca Dourada.
Esse é o dos três, é o mais místico. Esse é bem místico mesmo. Quem gosta de misticismo, um pouquinho de medo, assim, não exagerado, pode ler esse livro que vai gostar bastante. Esse livro, ele tem muita coisa dos deuses antigos, né? Eu peguei uma nota de $1, e através da nota de $1, pegando todos aqueles símbolos que tem na nota, eu escrevi esse livro. A nota de $1 tem uma pirâmide atrás que tem 13 degraus, e na parte de cima o olho de Horus. Então tudo isso foi servindo para escrever essa história, além da Arca Dourada, que é a arca que quem é religioso conhece, que é a arca perdida, né, da Bíblia. Então juntamos esses elementos, e os jovens, os 4 jovens, os personagens principais desse livro, eles fazem parte das Amazonas e Templários, né, do mesmo grupo. Esse é o único que é continuação dentre todos esses livros, né? A lenda é continuação da Amazonas e Templário. Mas se a pessoa não quiser ler Amazonas e Templário, só a lenda, não tem problema, que não vai perder nada. São histórias independentes, apenas os personagens, né, que saíram da tribo lá. E o Pergaminho, ele também tem todos os meus livros, todos esses que vocês estão vendo aqui, eles têm uma ligação entre si, mas não é continuação. Cada um é uma história independente, mas alguns personagens fazem parte, é pai, mãe, filho, mas é bem independente a história. Então, esses são os 3. Pode fazer. Então, assim, você teve um critério para fazer, né, cada um deles, o porquê que você escolheu esses títulos, né? Você já tinha comentado a princípio, né, o que motivou, mas exatamente assim, por que esse tipo de assunto? Porque alguns levam fantasia, outros levam ação, aventura, outros, né, misticismo. O que te motivou a escrever esse tipo de tema, né, esses temas, ou juntar num só, enfim? O interessante é, como eu disse, aos 18 anos, eu comecei a ler muito sobre misticismo, espiritualidade, religiões, toda essa linha de leitura. E como eu havia lido anteriormente livros de ficção, de história de Machado de Assis, José de Alencar e muitos outros escritores, então eu quis criar um estilo próprio, né, em que misturasse tudo isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu queria poder passar alguma coisa para o jovem, né, ao ler o livro, além da história. Então, por exemplo, no Pergaminho Inca, tem alguma coisa sobre os Incas em si. Então, os Incas sempre me fascinaram pela grandiosidade de um povo que, apesar de dizerem que não tinha escrita, eles tinham uma sabedoria imensa. Se você olha Machu Picchu, por exemplo, aqueles blocos de toneladas, um colocado sobre o outro, sem argamassa nenhuma, e mal a pessoa consegue colocar uma gilete ali, de tão perfeito que é aquilo. Eu imagino. Quem é historiador, né, pode até, quem é historiador, conta pra gente, né, o mistério, que é um mistério, né? Então, eu imagino mesmo. Inclusive, lá na montanha de Machu Picchu, no alto da montanha, tem uma bica de água, uma mina de água que não acaba a água nunca. Imagina, no alto da montanha, como é possível, sem bomba, sem nada. A água jorra e eles bebiam essa água, e até hoje pode beber essa água tranquilamente. Então é uma coisa fantástica. Você pega as Amazonas, por exemplo, depois, se vocês quiserem pesquisar, as Icamiabas, as Amazonas brasileiras, era fascinante a inteligência dessas mulheres e tudo que elas faziam. O grupo era unido. Eles, apesar de... Eles tinham a religião delas, né? Elas eram... Tinha aquele do princípio feminino lá, que elas diziam que a mulher, a deusa, era a criadora da fertilidade. Sem a deusa elas nada seriam. Então no livro tem todo esse ensinamento
tribo, né, que fantástica, que vocês vão ver ao ler o livro. Os templários, eles têm até hoje existem os templários, eles vivem muito de coisas simbólicas, um ensinando ao outro. Eles foram, por volta de, antes mesmo de 1100, eles criaram o banco que nós conhecemos hoje, o cheque, né, que já não é tão usado, mas era um sistema de garantia dos templários. Levar dinheiro para um outro lugar, para não ser roubado, a pessoa ia lá com eles, né, numa sala que tinha, fazia lá um documento, entregava o dinheiro para eles e levava o documento. Então são povos muito inteligentes, né, para mostrar que os antigos eram inteligentes, o ser humano sempre foi inteligente. Nós precisamos aproveitar essa qualidade e descobrir em nós mesmos aquilo que nós mais gostamos. Quando nós fazemos o que nós gostamos, nós sempre progredimos, sempre evoluímos. E esse daí é um prato cheio. A lenda da Arca Dourada, que é mística, ela fala de alguns demônios, né? De várias partes do mundo antigo. Então tem grego, tem japonês, tem sumerianos. Sumérios também foi um povo muito evoluído. Então o que me motivou foi tudo isso, falar um pouco desses povos, né? Do modo como eles pensavam, do modo como eles viviam em comunidade, sempre se ajudando. Então isso foi o que motivou mais. E a história de ficção, ela vai sendo criada, assim, vamos dizer, automaticamente. Porque eu não... O próprio nome, ficção, eu acho que vai envolvendo, né? Eu lembro muito bem, quando eu comecei a ler na escola, né? A gente sabe que primeiro vem aquela leitura obrigatória, mas depois vai se despertando. Eu, enquanto professora de língua portuguesa, né, literatura, eu sempre costumo falar para os meus alunos, pessoal, leem qualquer coisa, mas leiam, vocês precisam conhecer, depois vocês vão aprimorando, nós temos que ler um pouquinho de cada, e lógico, né, que aí você vai pegando gosto, qual o gênero que você gosta mais, né? Eu gosto mais disso. Eu tenho aluno que fala assim, professor, eu gosto de ler mais gibi. Inclusive, na sala de leitura, nós temos uma gibedoteca, e eu já vou falar, gente, a sala de leitura, apesar de estar fisicamente desativada, né? Quando voltarmos, se Deus quiser, vocês vão ver os alunos novos que não conhecem, né? Então, assim, tem muita coisa, chegaram livros novos, inclusive do nosso autor aqui, né? Opa. Tem gente até perguntando, os livros vêm de qualquer livraria, ô Ruberval, antes a gente prosseguir aqui um pouquinho. E antes disso, eu quero agradecer a presença dos professores, a professora Kelly Matoieda, obrigada pela força e pelo incentivo, ela agradece também, parabeniza o senhor também, tá? E assim, nós temos a parceria. Então, perguntaram se vende esses livros em qualquer livraria, Ruberval. Então, o livro O Pergaminho Inca, como ele foi feito pela Madras Editora, qualquer livraria do Brasil vende esse livro. E na internet vende até nas casas pernambucanas, na Casa Bahia, vende em todo lugar o Pergaminho Inca. Os outros livros, eles foram feitos por mim, né? Não for feito pela Madras. Então, se alguém quiser, pode encontrar no meu site, né, que é recovac.com.br. Eu estou vendo que estão perguntando aí se os alunos vão ganhar o livro. Sim, os livros não serão vendidos na escola, serão distribuídos, aí vai ser com os professores, né? Mas, então, já nisso, então fala do projeto, inclusive, como é que vai funcionar essa questão, né? Até mesmo da questão dos livros, o Ruberval. Então, esse projeto, ele é um projeto que, organizado, ele começa com o Ministério do Turismo, que é do governo federal. Então, o governo federal tem uma verba que ele aplica na cultura. Então, vem do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura,
e esse dinheiro é passado, né, ao governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E eles pegam esse dinheiro e aplicam, né, abrem editais para diversas linhas da cultura. Por exemplo, tem, além de literatura, você tem a turma que gosta de pintar, tem teatro, cinema, são 60 linhas diferentes, né, dos editais, são 60 editais diferentes, então eles vão aplicar esse dinheiro para 9.000 novos artistas em todas essas áreas. É uma coisa difícil porque os governos anteriores, eles tinham a Lei Rouanet, mas o dinheiro eles passavam só para artistas famosos. E artista famoso não precisa de dinheiro, eles já são famosos, então quando eles fazem alguma coisa, o povo já sabe quem é, vai normalmente. Mas teve uma lei chamada Aldir Blanc, que é aqui de São Paulo, que substituiu essa lei, e ela favorece aquelas pessoas menos conhecidas. Então isso foi excelente. Eu me inscrevi o ano passado, faltavam poucos dias para encerrar, né? Graças a Deus, algum anjo da guarda aí falou que tinha essa lei Aldir Blanc aí, esses editais, eu me inscrevi e consegui ser premiado. Então, nós estamos trabalhando com escolas. Eu estou trabalhando com 5 escolas, que é a Brasília Tombe de Lima, que é Joaquim Moreira Bernardes, a Julieta Viana S. de Santana, Ismael da Silva Júnior e o nosso agora, João Firmino Correia de Araújo. Então são 5 escolas que eu estou trabalhando. Nós estamos distribuindo um total de 1.200 livros grátis, né? Nenhum deles vai ser vendido, serão distribuídos às escolas. E como esse ano, infelizmente, né, com esse problema aí do coronavírus, não foi possível fazer ao vivo. Mas se Deus quiser, até o fim do ano, se tudo voltar ao normal, eu pretendo ir até as escolas, principalmente em agosto, para a gente conversar ao vivo. Os projetos só podem ser feitos dentro do estado de São Paulo, qualquer município. Então, esse é o princípio de toda a lei do Aldir Blanc. Outra coisa, nós nesse projeto vamos dar os livros aos alunos, né? E o aluno, não sei como a escola vai fazer, mas cada aluno vai receber um livro para ler o livro e em agosto dar um retorno sobre o que ele achou do livro. Ele vai pegar um livro, vai ler. Se por acaso você gostar do livro, não diga apenas gostei, escreva por que você gostou, por causa dos personagens, do lugar, da história. Se você não gostou, a mesma coisa, não gostei porque o personagem é um tonto, enfim, você escreve aquilo que você achou da leitura do livro, daquele livro que você leu. Em agosto nós vamos fazer essa reunião, espero que seja presencial, e nós vamos convidar vocês, alunos, a escrever um livro da escola. O tema vai ser livre, ou vai ser um tema escolhido pela escola, mas não vai ser, não é obrigatório escrever sobre os meus livros, né? Mas isso nós vamos falar posteriormente, e quando chegar em outubro, nós vamos imprimir esse livro, feito pelos alunos da escola. Então, em geral, o projeto, o gosto de escrever, tem essas 3 fases, né? A primeira fase é a entrega dos livros, a segunda fase, os alunos dão uma opinião lá, escrevem sobre o que acharam da leitura do livro, e a terceira fase, a entrega do livro que os alunos fizeram, os alunos dessa escola fizeram. Cada uma dessas 5 escolas vai ter um livro, né, feito pelos alunos de cada escola.
No projeto também, né, nós já tínhamos, né, quando você foi à escola conversar comigo, com a equipe gestora, né, você falou que também podem colocar ilustrações, assim, o livro de você, né, assim como aqui, no seu livro, Pergaminho, não tem ilustração, mas a gente também pode colocar alguma ilustração, você falou que pode ficar esse critério, né? Então, além disso, a escola vai escolher realmente aquilo o que a gente quer, seja uma crônica, sejam poemas, poesias, né? Então, a escolha do grupo que nós vamos escolher, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. E por que você escolheu os jovens? Fala mais um pouquinho. Bom, o livro, ele serve a partir dos 13 anos até 100 anos de idade para a pessoa ler. Mas eu fiz algumas palestras em 2019. Uma foi na Yolanda, na escola Yolanda, né? E a outra na escola Ismael. E nessas duas experiências, eu percebi que o jovem, ele estava necessitando de mais informações sobre muitas coisas, né? Eu sei que os professores têm a sua função, conversam com os alunos, mas os alunos sempre querem mais. Então eu falei, bom, como sou um escritor, uma coisa diferente, talvez eu possa dar mais alguma informação para os alunos, fora o tradicional da escola, vamos dizer assim. Então a minha ideia foi trabalhar com as escolas, né? Porque eu gosto demais, o jovem é muito inteligente e dinâmico, e muitos ficam retraídos, eles têm receio de falar, de abrir a boca, e vão dar risada, vão debochar. Eu nunca me importei se alguém ri da minha cara, vamos dizer assim, ou debocha. Diga o que quiser, cada um tem direito de pensar aquilo que ele quer pensar. Eu tenho que ter confiança em mim. E o fato de adquirir essa confiança, essa força de partir para alcançar os meus objetivos, é justamente porque eu li muito. Quando você lê bastante, você conhece, por exemplo, o Henry Ford. Eu li a vida do Henry Ford, é uma coisa extraordinária. Ele era pobre, não tinha dinheiro quase nem para comer. E ele criou essas indústrias de automóvel que todo mundo conhece. Tem o Onassis, que vocês mais jovens não vão conhecer, porque ele já faleceu. Ele era chamado o rei do petróleo. É um homem que tinha uma ambição de ter um petroleiro. Só que ele não tinha dinheiro nem para comprar o lanche dele. Então ele passou 6 meses comendo pão e bebendo água e trabalhando dia e noite para juntar dinheiro para comprar um petroleiro. Então você começa a ver essas pessoas que nunca desistem, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, eles vão atrás do objetivo. E é isso que nós devemos ter na vida. É para isso que serve a escola, aprender a ler e escrever. Por isso que os professores dizem para você, leiam bastante, porque você lendo, você vai confiando em você cada vez mais. Você consegue conversar com qualquer pessoa, de qualquer profissão, de qualquer lugar. Então, isso é importante. E foi tudo isso que me fez partir para esse lado do jovem, né? Porque o adulto ele já tem mais ou menos a cabeça formada. E muitos, que nem na minha idade, poucas pessoas gostam de ler. E também essa faixa de 30, 40, 50 anos, não são muitos que gostam de ler. Então nós temos que estimular o jovem que está iniciando a vida, né, a ler. Porque lendo, ele ativa a própria imaginação. Entende? Quando você lê, por exemplo, você lê Amazonas e Templários, tem mais de 40 personagens. Eu criei esses personagens, cada um tem seu nome, cada um tem sua função. Quando você lê, você vai imaginando como é o personagem. Então isso ativa a sua mente. Entende? Você não fica bloqueado. E nós sabemos também que a leitura ela também enriquece o nosso vocabulário, a nossa ortografia, né? Eu acho que é essencial, você falou tudo. Com certeza, porque eu tenho lido aí algumas coisas que escrevem na internet,
internet, aí, principalmente naquele TikTok lá, nossa, a gente não sabe o que a pessoa está perguntando. Sim. Ela não põe ponto, não põe nada. Ela escreve 5 linhas, sem nenhuma vírgula, sem acento, sem nada. Se você lê aquilo ali como deve ser lido, né, você não entende Sim. o que a pessoa está querendo dizer. Então, as vírgulas são importantes, os pontos são importantes. Então, é para isso que serve o estudo. E quando você lê bastante, você vai aprendendo. Porque o autor, ele tem que saber colocar tudo no lugar certo. E toda vez que você escreve um livro, tem a pessoa que faz a revisão do seu livro. Ele vai verificar se está faltando acentuação, se tem palavra errada, né? Ele vai verificar tudo isso daí. É por isso que é muito importante a leitura. Não precisa ler somente meus livros. Leiam todos os livros que vocês puderem ler. Leiam livros também de pessoas que são ricas, pessoas que são famosas. Vocês vão ver que eles não nasceram ricos e nem famosos. Eles batalharam e muito para conseguir o que eles conseguiram. Então, por isso que é importante. Eu acho que a gente tem que passar, né? Nós temos que passar essa questão para os jovens que estão aí. Nós sabemos muito bem que nós temos as mídias sociais e que elas trazem informações boas, mas também trazem muitas coisas negativas, né? E que precisamos de uma leitura um pouco mais aprofundada para saber se aquilo realmente é verdade, é um fato verídico, não é um fato verídico. Porque hoje a rede social, a internet, ela está cheia de muitas coisas, né? Então, a gente precisa, tanto é que a gente fala, vamos verificar se é uma fake news. E você tem um conhecimento amplo em qualquer área. Eu não falo só da questão da literatura, mas a literatura científica, a literatura onde a gente tem gêneros românticos, enfim, qualquer tipo de literatura médica. É importante que nós façamos essa leitura, esse conhecimento, e está aí, né, estão aí os professores para dizer sobre isso, para ajudar os nossos jovens de hoje, porque eu acho que os jovens de hoje, eles precisam um pouco mais de informação. Nós temos alunos excelentes no João Firmino, você falou, né, da questão do jovem, da vergonha, tem gente que tem vergonha. Pelo menos antes da pandemia, né, que nós estamos aí nessa situação no 2º ano consecutivo, mas a sala de leitura tem um grupo de teatro, e eles encenam no Teatro Lauro Gomes, o primeiro teatro nosso foi no Elis Regina, né, e qual foi o objetivo? Tudo começou assim, pequenininho. A princípio iríamos fazer lá na escola, mas aí foi crescendo, uma aluna falou e fui atrás, e o que eu quero dizer com isso? Os jovens que eram tímidos, perderam a timidez, não tiveram medo de enfrentar, imagina um palco, né, uma plateia, e é isso que você falou, a gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que ter medo, né, e a gente tem que mostrar isso para o nosso jovem. Há várias formas, você citou o falar, eu estou falando do teatro, assim como tem gente que gosta de cantar, enfim, mas eu acho que a gente tem que passar esse incentivo para o jovem. E quando você veio falar sobre esse projeto Gosto de Escrever, eu amei, assim como a direção, né? E a gente quer fazer com que o nosso jovem realmente ele escreva. As professoras relatam, assim, de alunos e alunas que escrevem muito bem, histórias fantásticas. E esse projeto veio, assim, a calhar mesmo, né? Então, nós ficamos muito felizes em participar desse projeto. Você que a gente vai ter que encerrar a nossa live, o papo está maravilhoso. Vamos combinar de marcarmos uma outra live, até para você falar um pouquinho mais dos outros livros, né? E volta a repetir. Os alunos que estiverem interessados, eu já compartilhei nos grupos. Estarei aqui colocando o link para a presença na live de hoje. Vocês, por gentileza, preencham, tá? E ela vai ser fechada depois de um tempo. E eu quero agradecer a presença de todos, a participação
dos pais, da comunidade escolar João Firmino, dos nossos professores, a nossa vice-diretora Débora, assim como a Débora, que com certeza ela está ouvindo, ela não pôde realmente entrar. E a você, Ruberval, por ter escolhido nossa escola para fazer um projeto tão grandioso como esse. Eu agradeço a acolhida, né, que vocês foram fantásticos aí na escola, receberam muito bem, todo mundo, a gente vê que estava contente, né, por receber um convite para participar desse projeto, e eu também, por ser aceito, né, pela escola e ver a empolgação dos professores, né, de toda a diretoria, e participar desse projeto. Se Deus quiser, nós vamos ainda esse ano, né, fazer aí uma palestra ao vivo e com certeza vai tudo melhorar e nós vamos chegar nesse ponto. Assim a gente tem um contato mais íntimo, né, com os professores, diretores e os alunos. Aí a gente pode conversar mais tempo, né, porque aí não vai ter limite. Aqui não tem jeito. A live ela tem um limite, né? Então... Mas eu agradeço muito pela sua presença mais uma vez. Eu agradeço, muito obrigado. E vamos continuar na batalha, né? Espero que os alunos leiam o livro, né? E em agosto deem a sua opinião. Pode dar a opinião até antes, né? Não sei como é que a escola vai trabalhar com essa parte, mas eu estou pronto a aceitar qualquer opinião, não tem problema nenhum. Ok? Com certeza. Eu tenho orientado os alunos que têm me procurado, né? E na medida que eles vão tendo retorno, já para eles poderem me dar, porque eu também tenho que ler, né? Então, você não falou do trabalho da leitura, né? O professor escrever. Então, eu, enquanto professora de língua portuguesa e professora da sala do ambiente de leitura, eu preciso ler para realmente verificar algumas coisas aí. Mas muito obrigada mais uma vez e a todos aí. Obrigada. Eu agradeço, obrigado. E até a próxima oportunidade. Até. Com certeza. Tchau, muito obrigada e boa noite, tchau. Bom descanso. Cuidem-se, hein? Para você também, tudo de bom. Obrigada, boa noite.